Então, sem demora, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos deu essa palavra. Meditei durante o dia, ontem, quanto tempo me sobrava. Eu estava ali, almocei, corri lá para o Bíblia, vou visitar, falando com Deus e orando ao Senhor para Deus me dar sabedoria, porque a gente, Deus costuma falar, né, a gente não tem a teologia do homem, não tem nenhum doutorado, nada, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que é sobre todas essas coisas. E Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com a igreja. Neemias capítulo 2, aleluia. Vou ler capítulo 2, mas depois eu quero estar entrando na pregação desde o capítulo 1, mas eu quero, para não ficar muito extensa a leitura, eu quero ler o 2, do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Louvado a adoração do Senhor. Está meio difícil para me acostumar com o primeira semana. Veio com essa bênção, porque eu já não estava enxergando o braço para ler, deu uma melhorada, mas veio o braço um pouquinho. Aleluia. Todos achados, amém? Amém? Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava povo vinho diante dele. E eu tomei o vinho e eu dei ao rei. Porém, nunca antes estivesse triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Aleluia. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meu pai, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. Amém? Só até aqui, eu não vou estender muito, irmãos. A palavra do Senhor não fica o tempo curto para a gente entrar na meditação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra que Deus me deu no meu coração hoje, no livro de Neemias, para a gente entender um pouco essa palavra, nós precisamos entender da onde vem essa palavra, o fundamento do qual, aonde tem saído, o porquê que chegou a esse ponto de Neemias tomar essa direção. Nós sabemos que o povo de Israel é um povo escolhido de Deus, um povo o qual o Senhor tem um grande zelo por esse povo. Ainda que esse povo se desviava dos caminhos do Senhor, muitas vezes ia adorar outro Deus, mas Deus sempre esteve presente, levantava homens de Deus para abençoar e tirar esse povo desse cativo na hora que eles nas ruínas. Sabendo que o povo era escravizado ali no Egito, Deus levantando Moisés ali, juntamente com Josué, libertou esse povo da escravidão e foi passando por tempos, esse povo sempre caminhando. Preguei já outras vezes aqui, já comentei sobre esse povo ao qual Deus levantava juízes, reis, para poder livrar esse povo, e eles, quando o rei e o juiz morria, eles voltavam de novo para a idolatria. E essa palavra, irmãos, nós sabemos que quando o povo de Israel, eles eram governados, ali que eles andavam com Moisés e passaram por aqueles homens de Deus caminhando, chegando um tempo eles se depararam que eles precisariam de um rei, mas o próprio Deus queria reinar pela vida daquele povo.
Mas eles olhando ali pelos seus vizinhos, todos eles tinham seus reis, eles pediam também que eles queriam rei. E aí foi quando Deus ali, olhando para aquele povo, falou que daria um rei para eles. E ali foi quando Deus estabeleceu Saul a rei daquele povo. E é quando aquele povo começa a ganhar um rei, eles viram ali um reino só. Ali eles não tinham mais a divisão, porque o rei que reinava era Saul, e ali virou um reino unido, e era todo aquele povo reinado por um só rei. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu pegar uma coisinha em cima disso aqui, porque está voando. Aleluia, senão eu vou me perder na escolha depois. E sabemos que o reinado entre Saul, Davi e Salomão durou por 120 anos. 40 anos reinou Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Salomão, quando começa a reinar, Salomão ele foi um homem sábio na presença de Deus, mas também teve um momento falho. Salomão ele começou a reinar. No início ele começou a ter a sabedoria, que Deus dava sabedoria, e aquilo foi crescendo sobre o coração, e Salomão foi tomando mulheres e concubinas e mulheres, e ele foi crescendo em mulheres e concubinas. Mas o que Salomão fazia? Por que Salomão tinha tantas mulheres? Porque Salomão ele ia até os reis de outros lugares, e ali ele tomava as filhas do rei para ter aliança com aqueles reinados. E quando ele trazia as filhas daquele rei para morar com ele, sendo mulher dele, aí ele abria uma aliança junto com aquele povo, para poder crescer o reinado de Salomão. E tudo isso nós sabemos que gerava um gasto, porque para manter uma vida igual que Salomão tinha, tudo tinha uma despesa. E Salomão, quando ele trazia essas mulheres para ser esposa dele, como que elas eram de outra dominação, de outros reis, também vinha aquelas mulheres, a maneira qual elas adoravam outros deuses. Ela trazia para a casa de Salomão a idolatria, a qual servia os pais dela e a qual servia o povo dela. E ali ela começava a orar a outros deuses e reinar junto com Salomão, e a idolatria foi crescendo dentro do reinado de Salomão. Aí foi aonde que, com tantas mulheres que ele tinha, que a Bíblia diz que era 300 mulheres, 600 concubinas, né, pastor? Então eram muitas mulheres, e era muita idolatria com o povo só. E aquilo dali foi crescendo. E o que aconteceu? O que aconteceu que Salomão, para manter a despesa dos gastos dele, ele teve que aumentar os impostos. E aí ele teve que aumentar os impostos, porque onde tem despesa tem um gasto maior. E ele aumentando os impostos, ele começou a pegar um jugo maior no povo de Israel. E o que o povo pedia, eles pediam que ele tirasse, simplesmente cobrasse menos impostos. E ele, com a idolatria, fazendo tudo que desagradava a Deus, Deus foi até que chegou o dia que ele desceu a sepultura. E quando ele desce a sepultura, quem veio a reinar no lugar dele é o filho dele. E o filho dele vai até os homens e pede para aqueles homens que eram os magistrados da casa do Salomão, pedia conselho sobre a maneira qual ele ia reinar. E aquele povo falava para ele, os mais velhos da casa falavam para ele: o que o povo pede simplesmente é que você cobre menos impostos. Vou falar na nossa língua para ficar mais fácil. Cobre menos impostos, tira esse jugo do imposto tão pesado que teu pai colocou sobre esse povo, para que fica fácil para eles. E ele vai até os jovens também do reinado dele e pede conselho aos jovens. Mas os jovens, muitas vezes, é o que eu falei, gostam de ostentar. Os jovens simplesmente falam: bom, o rei é você, quem manda é você. Se eu fosse você, eu não tirava, eu falava assim: pois agora eu vou triplicar, eu vou quadriplicar o imposto que meu pai cobrava, porque quem manda sou eu, vocês vão pagar o que eu quiser. E aí foi onde é que teve a divisão entre as 12 tribos.
E quando divide essas 12 tribos, fica 2 tribos, que é a de Benjamim e de Judá, que ficou do lado de Jerusalém, e as outras tribos para Israel. Dividiu os reinados. Aí foi onde é que veio a divisão dos reinados. E o que aconteceu? Deus pega esse povo de Israel que estava servindo a essa idolatria e entrega na mão de Nabucodonosor, aonde foi levado ao Babilônia no cativo. E aí é onde começa a história qual que entra Neemias, porque Neemias também foi junto levado para o cativo. Se nós for ler no livro de Esdras, no finalzinho do livro de Esdras, fala os que voltaram do cativo da Babilônia. Todos os nomes daqueles que voltaram está ali. A gente vai dizer todos eles. E Neemias foi um dos que tinha voltado. Mas aí Neemias já estava sendo copeiro do rei. Neemias, quando o rei Artaxerxes, quando ele trabalhava com o rei, aí no capítulo 1 de Neemias, a palavra diz assim que a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativo acerca de Jerusalém. Aleluia. Ele vê um dos irmãos dele que vem do povo que estava cativo, e eles voltaram. Ele foi até ele e perguntou: e aí, como que está o povo de Jerusalém, o povo que sobrou do cativo, os que não foram levados a cativo, como que está? E ali, a notícia que ele tem é que eles vivem uma miséria, uma ruína. Ainda do povo que sobrou, foi destruído Jerusalém. Foi queimado o templo, derrubado o templo e queimado as portas a fogo, tudo destruído. E aí o que ele faz? Ele entristece. Neemias, ele entristece, irmãos. Ele entristece de uma tal maneira, de coração. Aí eu vejo nessa palavra que quando ele faz a pergunta a esses homens, ele pergunta querendo uma resposta, porque ele estava interessado em fazer algo nesse povo. E assim eu penso assim, muitas vezes nós fazemos perguntas para as pessoas, mas por uso e costume. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa, a primeira coisa que a gente chega: oi, como é que está? Tudo bem? E se eu falo para o meu irmão, como você está? Tudo bem? Ele olha para mim e fala assim: ô meu irmão, está feia a coisa, está ruim a coisa, para mim não tem nada bom. Isso é a maneira que nós fazemos. É o costume de chegar e perguntar como que vai as coisas, está tudo bem? Mas a nosso hábito de fazer isso não é intenção. Se o irmão falar, não, está ruim, então vem cá, eu vou orar por você, eu vou abraçar com você, eu vou chorar com você, mas as coisas vão ficar boas. Porque é assim que tem que ser o crente. Mas a maior parte, quando ele pergunta que fala que as coisas vão ruim, ele volta atrás, se assusta e fala: irmão, então a coisa está feia, vai orar, porque você deve estar no pecado. Simplesmente é isso. Porque pergunta, se não vai fazer nada. E Neemias, quando ele pergunta, que fala que o povo estava numa miséria, simplesmente ele abre uma oração a Deus. Ele abre uma oração a Deus, mas uma oração de uma tal maneira diferenciada. Ele abre uma oração a Deus, irmãos. Eu vou estar lendo para não ficar só na minha palavra. Ele disse ao Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e as benignidades para com aquele que te ama, e guarda os teus mandamentos,
Esteja, pois, atento aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Aleluia. Ele se entristece com a situação de um povo que estava cativo, dizendo que ele era o copeiro do rei, ele vivia junto com o rei, ele comia do melhor, ele bebia do melhor, porque o copeiro do rei, você sabe qual era a função do copeiro do rei? Ele era responsável pela comida do rei, ele era responsável pela bebida do rei, porque tudo que vinha até o rei, ele tinha que saber o que era oferecido ao rei, porque muitas vezes naquele tempo, muitas pessoas envenenavam o vinho do rei, para que o rei viesse morrer e o outro tomar o reinado. Então o copeiro, ele era responsável por isso, ele tinha que saber de onde veio o vinho, muitas vezes ele tinha que experimentar o vinho, para depois levar o vinho até o rei. Então ele era um homem igual, ele não era ninguém não, ele vivia junto com o rei no dia a dia, ele servia o rei todo momento, que o rei comia, ele comia, que o rei bebia, ele bebia. Aqui, por que motivo ele se comoveu o seu coração, abrir uma oração diante de Deus, mostrar para Deus a verdade da sua vida e falar com Deus: pecamos eu, a casa de meu pai, não obedecemos seus mandamentos, seus estatutos. Ele mostrou o pecado do povo, ele clamou pelo pecado do povo, pediu pelo pecado do povo e apresentou o pecado dele e a casa dele. E falou para o Senhor assim: mas lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez com Moisés lá atrás, que ainda que o povo se corrompia, mas o Senhor ainda aceitaria esse povo, ainda que ele estivesse lá no cabo, o Senhor traria de volta e colocava eles nos caminhos do Senhor. Lembra dessa promessa feita pelo povo? Ele roga a Deus, ele apresenta para Deus a situação e pede para Deus lembrar daquele povo, que aquele povo ainda é um povo qual Deus fez uma promessa com Moisés atrás. Ele sabia que aquele povo falhava, mas ele sabia da promessa que Deus tinha. Irmãos, o que eu quero trazer para o nosso dia de hoje, que ainda que nós falhemos, que nós temos falhado, ou que muitas vezes alguém próximo de nós, talvez crente, que está aí até mesmo em um outro ministério, mas é irmão nosso, venha cair, venha falhar, nós não podemos apontar ele como nós sendo o certo, nós não podemos direcionar, apontar o nosso dedo para essa pessoa e falar: está vendo? O crente que se dizia crente está caído, cadê o Deus desse crente? Isso nós não podemos fazer, porque nós estamos dizendo mais santo do que eles. Nós devemos orar a Deus e falar: Senhor, a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Olha para esse teu servo, lembra da promessa que o Senhor fez lá atrás com o povo. Na fraqueza dele, hoje ele pode ter caído, mas levanta ele de novo, Senhor. Levanta ele, Senhor. Apresenta a vida dele, em vez de apontar, em vez de muitas vezes julgar a vida dele. Aleluia. E aí, a palavra diz que quando ele chega na presença do rei, para servir o vinho para o rei, ele simplesmente não falou nada, mas o rei olha para o semblante dele e vê que há uma tristeza no coração, e pergunta para ele: por que está triste? Não está doente? Por que está desanimado? Porque o crente, quando doece um pouquinho, o desânimo bate. Aí parece que já morreu
Então, o crente está pagando um preço. E a Bíblia diz que quando jejuar, não deixe que caia o seu semblante para que não venha. Tem muitos que jejuam e ficam sempre. Estou passando uma prova, estou no jejum aqui, mas só o sangue do cordeiro. Perdeu o jejum, perdeu, acabou. E aí quando ele se apresenta, o rei olha. Mas o que ele faz, irmãos? A palavra diz que antes dele responder qualquer coisa para o rei, quando ele fala para o rei: poderia eu estar alegre dentro da casa do meu pai? Aonde está ali a terra do meu pai, da minha família, onde eu nasci, assolada, queimada, destruída? Meu Deus, meu pai. E o rei falou: o que você quer que eu faça? Antes de ele responder para o rei, o que ele faz? Ele faz uma simples oração rápida. Eu creio que fala que a palavra diz, você pode olhar, que ele ora a Deus naquele momento. Eu creio que muitas vezes ele falou assim para o Senhor: ah, Deus poderoso, eu não sei falar, eu não sei o que pedir, eu sou falho, mas o Senhor fala na minha boca, para que eu possa falar palavras que venham agradar o rei, para que ele possa rasgar o véu do coração a meu favor e a favor daquele povo que está lá. Meu Deus. Talvez ele fez uma oração assim. E aí ele pede para o rei. E se fosse do agrado do rei em avisar ele, que o rei desse a liberdade dele ir até Jerusalém, ver como estava ali, e o rei perguntando para ele por quantos dias ele ia demorar, ele fala, ainda, ele vai mais, ele viu que o rei já tinha aceitado, ele foi mais profundo, ele fala para o rei: e tem mais ainda, eu peço que me dê carta, para que eu possa passar pelos outros reinos que tem, e chegar até a terra a qual está direcionada para mim. E mais ainda, peço carta também, para que mande, para que o servo da floresta me libere madeira, para que eu possa construir as portas e os muros do templo. Pai. Aleluia. O templo já tinha sido restabelecido, o templo. Porque o primeiro que levantou foi Esdras. Ele já foi lá e levantou o templo. O templo já estava edificado novamente. O templo que tinha sido destruído, primeiro vem Esdras e constrói o templo. Mas o templo estava aberto, não tinha proteção, porque naquele tempo era muralhas em volta, portas, portões para a entrada, não era aberto. E ele queria edificar os muros daquele lugar, ele queria fazer algo para aquele povo, dar uma segurança para aquele povo. E ali Deus pega e libera no coração do rei, e o rei dá carta para ele, para que ele vai até a cidade de Jerusalém e vê o templo conquistado. A palavra diz que quando ele chega na cidade, ele não comenta com ninguém do que ele chega a fazer. Ele se mantém calado. Eu aprendo isso daqui quando eu estava lendo isso hoje. Deus falou profundamente no meu coração. E a minha esposa está cansada de eu puxar minha orelha. E pensa num crente que fala, é eu. Pensa num crente que não tem zip na boca quando Deus quer fazer uma bênção na minha vida, e quando possível eu quero compartilhar com os irmãos. E muitas vezes isso não é bom para a gente. Em vez de a bênção, esperar a bênção acontecer, quando tem um profeta levanta e fala: nossa, aqui está começando a queimar meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos antes de acontecer. Isso não é bom. Você sabe por quê, irmãos? Porque no nosso meio tem crente que ora pela minha vida, mas tem crente que ora contra a minha vida. Isso daí nós podemos saber que qualquer igreja tem pessoas, muitas vezes, não vai com a cara do outro irmão e sempre está falando do outro irmão. É mentira, pastor? É mentira dele. Todos os lugares, todos os ministérios têm
se contenta. Isso, o pastor pregou na ceia, que eles falou que isso tem dentro das igrejas, né, pastor? Isso acontece. E como que eu posso chegar e falar algo da minha vida antes de acontecer? O inimigo já toca no coração daquele que muitas vezes não quer, talvez ele não pense mal para mim, mas ele acha que muitas vezes, aquele crente ali, ele fala, aqui não é nada, você tem isso aqui, não vai conseguir nada, irmão. É a oração contrária com muita gente. Você falou, o inimigo ouviu, trabalhou no ouvido do irmão, o irmão já falou, que isso aí não vai acontecer nada. Isso é conversa, daí ele fala, já profetizou a ruína na vida dele. E aí fala que quando ele chega lá, naquela cidade, ele passeia pela cidade, mas ninguém sabe o que ele ia fazer. A palavra diz aqui, já no versículo 12, e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ele estava passeando, ele já tinha no coração o que ele foi lá para fazer. Mas ele já não chegou lá em Jerusalém, eu vim aqui edificar o muro, eu vim aqui construir a cidade de novo. Deus colocou no meu coração, eu roguei a Deus, pedi carta ao meu rei, ele me deu a liberdade, eu estou aqui, eu vou fazer. Não. Simplesmente ele chega em silêncio, passeia, anda, olha como está as coisas, juntamente com os homens que estão com ele, mas não fala nada para ninguém. Primeiramente ele vai analisar a situação do lugar. Isso é a vida do crente. Vamos analisar a nossa vida primeiro. Vamos analisar os lugares onde nós entramos. Vamos analisar o que Deus tem prometido para a nossa vida. Ou muitas vezes, que o profeta tem profetizado. Analisa primeiro, vê a situação que está a teu favor, antes de declarar o que vai fazer. Talvez você está à procura de um emprego. Muitas vezes o cara está à procura de um emprego, ele vê o anúncio, ele já anuncia, lá no mercado tal está precisando de um atendente. Eu vou lá. O outro irmãozinho que está parado falou o quê? Pegou a bicicletinha correndo na frente, chegou lá, fiquei sabendo que você está precisando de um atendente, sim, está contratado. Quando você chega lá, acabei de pegar o cara ali, mas quem falou para ele? Tudo igual. Muitas vezes Deus prepara algo para nós, e por nós não saber controlar a nossa língua, nós passamos adiante, perdendo. E ali quando ele declara o que ele veio fazer, levanta os contra que está no meio dele. No versículo 19 diz assim: eu estou ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonitas, e Gerson, o Arabil, zombaram de nós e desprezaram nós e disseram: que é isso? Que fazem? Queres rebelar o voz contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nos seus servos nos
levantarmos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aleluia. Olha para vocês verem. Levanta Sambalate, que nem pertencia ao povo daquele lugar, e zomba de Neemias, falando que ele estava querendo ser melhor do que o rei. Muitas vezes, passar diante do rei, ele fala: o Deus que fez, o Deus que colocou no meu coração, determinou, juntamente com o servo daqui, nós vamos edificar. Mas tu não tem nem parte nesse lugar. Quantas vezes aí fora, talvez pessoas já tenham tentado declamar esse ministério, pastor? Talvez aqui tem irmãos que aí fora tem pessoas que já chegaram em vocês e falou: o que você está fazendo lá naquela igreja? Aquilo não passa daquilo. É uma igreja a qual você só prega palavras duras, palavras de conserto, você não vê uma prosperidade, não prega uma prosperidade. Talvez o que você está fazendo naquele lugar? Ah, vamos tapar o ministério, porque lá você vai ver Deus falar coisa no teu coração. Pessoas que não falam do ministério. Mas o que Deus já colocou no coração dos irmãos vai acontecer. O tempo do Senhor vai acontecer. Porque assim foi com Neemias. O que Deus tem colocado no coração dos irmãos vai acontecer. Para mim estar aqui nesse lugar, teve pessoas que chegou de mim, chamaram para ir para outro ministério, pastor. Não vou citar o nome de ninguém porque eu não estou para contenda, não é o meu. Chegou de mim e falou para mim ir para outro ministério. Seria uma bênção no outro ministério, porque dentro desse lugar tinha levantado pessoas daqui, pessoas que tinham falado algo de outra pessoa daqui. Simplesmente eu olhei para ele e falei assim, falou assim que gostava muito do pastor Mauro, mas por causa dessa pessoa ele não ia estar aqui. Aí eu falei para ele assim: calma lá, vamos para o quarto. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Eu falei: mas você chegou a pé do pastor Mauro e relatou para ele isso? Ele falou para mim assim: não falei. Falei: então como que você está falando do ministério, falando que não vai do ministério? Dizendo que o pastor talvez ele não sabe do que se aconteceu. Ele não está sabendo de nada, ele está pagando pelo preço de uma coisa que ele nem sabe que aconteceu. Vocês estão entendendo? Mas muitas vezes, irmãos, é o inimigo tentando me arrancar, porque Deus já tinha preparado esse lugar para ele estar aqui junto com o pastor. Aleluia. E o inimigo, ele é astuto. Aqui o que foi lido, o pastor falou da sabedoria do inimigo, da astúcia do diabo, quando usa a boca de Pedro. Simplesmente, pastor, isso daí simplesmente é uma palavra a qual veio não para querer engrandecer a Jesus, mas o inimigo tem estratégia, porque o que o inimigo não queria é que se cumprisse as escrituras. O inimigo não queria que Jesus morresse na cruz do Calvário, que Jesus padecesse na cruz, porque sabia que se ele morresse, cumpria as escrituras. Aleluia. O inimigo, ele não ia trazer um outro diabo ali para falar para Jesus, que Jesus não ia nem trocar ideia, porque Jesus simplesmente já ia expulsar o demônio. Mas ele, ousadamente, ele vai lá e trabalha no coração de Pedro, falando para Pedro, tentando: mas você, com o poder que você tem, você pode aliviar o jugo do seu lado aí, como se diz assim. Porque ele não queria. Eu, quando eu me converti, eu cheguei a clamar, cheguei assim, no meu coração, na falta de entendimento, falar assim:
povo miserável, esse povo que crucificou Jesus, que povo que pedia lá assim, traz sobre, deixa que o pecado dele caia sobre nós, o sangue derrama sobre nós, crucifica. Eu falava assim, esse povo com certeza não vai nenhum para o céu. Mas depois, lendo a palavra, seguindo a palavra, eu vi ver que aquilo que aquele povo falava assim, crucifica, deixa que o sangue dele caia sobre nós, era necessário, porque se o sangue dele não tivesse caído sobre nós não estaria aqui hoje pregando o Evangelho, nós não estaria aqui hoje falando do amor de Deus. Tudo que aconteceu do sangue do Senhor descer crucificado, aquilo era para ser daquele jeito. Jesus, ele sabia o caminho qual ele ia passar, tudo o que ia acontecer na vida de Jesus. Por nenhum momento ele tentou sair. Ele sentiu momentos que ele sentiu apertado, que ele vai orar, ele vai, Pai, se possível, vou passar de mim esse caso. Mas ele mesmo já volta para o Pai, para que seja feita a tua vontade, não a minha. E assim, o Pai não passou dele esse caso, ele teve que passar pelo caso que ele tinha que passar. Ele teve que caminhar, ser bufetado, ser cuspido, dar vinagre para ele, morrer na cruz, ser crucificado, mas tudo isso não foi em vão, foi para nós estar aqui hoje pregando o Evangelho e ouvindo a palavra do Senhor. Porque senão o que nós ia falar hoje? Você sabe o que nós estaríamos fazendo hoje se isso não tivesse acontecido? Muitas vezes eu estaria nas drogas ou numa prostituição, porque o Espírito Santo do Senhor não tinha vindo, o diabo reinava em cima dessa terra de uma maneira o qual nós estava corrompido. Porque a estratégia do inimigo é essa. A estratégia do inimigo, ele é cheio de estratégia na vida do crente. O crente, ele não quer, o inimigo não quer que o crente morra. Não! É engano da pessoa que pensar assim, o diabo quer que aquele crente morra. Não, porque se o crente morrer em Cristo Jesus, é uma derrota do inimigo. Mas ele quer que o crente se desvie do caminho do Senhor e peca. O que o diabo quer é que o crente desvie dos caminhos do Senhor e peca. Ele não quer que o crente morra em Cristo Jesus. Porque os que morrem em Cristo Jesus é salvo. E se é salvo, o diabo perdeu a batalha. O diabo não gosta de perder a batalha. Mas é um perdedor. É um perdedor. Então, irmãos, nós temos que entender que a obra, ela vem muitas vezes no ler a palavra. Quando nós lemos a palavra e não examinamos o texto certinho, o contexto da palavra, nós não entendemos o porquê Deus está fazendo aquilo. Mas Jesus, ele falou, se a semente cair e não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. E assim ele estava falando dele. Se ele não morresse, simplesmente ele ia ser só Jesus. Mas quando ele morreu na cruz por nós, cumpriu o que ele falou no terceiro dia: eu ressuscitarei, e vós será. Todos adorarão. Até mesmo aqueles que crucificaram, na hora que o céu se abre, falou: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Aí eles conseguiram ver que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Eles conseguiram acreditar que Jesus era o enviado. E assim, hoje tem muitas pessoas que não acreditam na promessa da vida de Jesus. O crente crê, porque o que nós temos que fazer é crer. Nós andamos na caminhada esperando a vinda do Senhor. E cada dia, após cada dia, é um novo dia, um novo amanhecer para nós. É um novo dia que nós temos que permanecer na presença dele. Hoje ele não vem ainda, mas quem sabe amanhã ele vem e nós vamos estar na presença dele. Agora tem muitos aí no mundo que ele fala assim: isso daí eu já escuto, ó, desde criancinha. Todo dia ele está vindo. Eu já vi pessoas falar assim: deve estar vindo de jegue, deve estar vindo de camelo, porque não chega nunca. Esse daí é o mundano que não crê na Escritura. Ele fala isso.
Porque quantos, há 2000 e poucos anos que ele foi e está vindo, só que muito ele já veio e já levou muito. A vinda dele para aquele que vê, talvez ele pode voltar para mim hoje. Ah, se ele voltasse hoje e me levasse ele, eu ia glorificando a Deus e louvando ao Senhor. Ele volta todos os dias, ele pode voltar para onde nós. Então, irmãos, vamos permanecer na presença do Senhor. Vamos ser igual a Neemias. Quando você vê a situação do teu próximo, vamos ver o que nós podemos fazer por eles para melhorar a situação deles. Chorar, porque eles choram, e sorrir, porque eles sorriem. Porque é assim a vida de Deus. Amém? Eu vou estar encerrando, já é 9h15, daqui um pouco, pastor, quando eu pego o microfone, tá bom? Então, irmãos, se vai de pé, vamos estar orando ao Senhor. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus tem preparado no meu coração para passar para a igreja, e a igreja fica com essa palavra. Que Deus possa abençoar todos nós que aqui está, e que amanhã será um dia, não vou falar um dia melhor, mas mais um dia na presença do Senhor, porque cada dia que nós viemos na presença de Deus é um dia maravilhoso. Então, que seja um dia abençoado no dia do amanhã. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai Santo, nesse momento, meu Pai, ao qual, Senhor, meu coração está, Senhor, alegre, Deus, por essa palavra, Senhor, qual o Senhor tem me dado, Senhor. Assim, meu Deus, eu tenho sempre, Pai, procurado, Senhor, não falar de mim, meu Pai, mas falar, Senhor, da Tua glória, do Teu amor, meu Pai querido. Eu tenho procurado, Senhor, não tentar, Senhor, me aparecer, Senhor, mas que o Teu nome venha aparecer, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Ah, Deus poderoso, Pai querido, Pai Santo, esse culto abençoado, culto, Senhor, dos varões, mas também, Senhor, eu sei que essa palavra, Papai querido, culto dos varões, porque a direção é dos varões, Senhor, mas a bênção, a Tua palavra vem para todos, para os varões, garotos, crianças, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela vem no geral, meu Deus, e eu creio, Pai, que aqui, Senhor, nessa noite, pessoas, meu Deus, que têm entrado muitas vezes, entristecido com algo que tem falado, ou muitas vezes que palavras que vêm diante deles, Senhor, através dessa palavra, tenha sido esquecido e ele vai ser pensado de uma maneira melhor, Senhor. Ah, Pai querido, Pai Santo, eu te peço, Senhor, que cada dia, Senhor, o Senhor renova o nosso coração, renova a nossa mente, coloca uma nova palavra em nossa boca, Senhor, para que nós podemos cada dia mais andar na Tua presença em sinceridade, Pai. O dia da manhã venha ser um dia mais abençoado, Senhor, na Tua presença, para cada um que aqui está, Senhor. Leve cada um para a Tua casa, abençoa, Senhor, no caminho, cuida, Senhor, na Tua casa, Senhor. Leve cada um para casa, dê um dia abençoado, Senhor, do amanhã, Senhor. Ah, Pai Santo, eu agradeço pelo esse ministério, Senhor, que o Senhor tem me colocado aqui, Senhor. E assim, Papai querido, todos os dias da minha vida eu quero louvar, Pai, pela vida do anjo dessa igreja, pelos irmãos desse ministério, Pai. O Senhor esteja, Pai, sempre na direção deles, não deixe, Pai, nenhum momento se romper. Porque o Senhor é o Deus desse lugar que age nesse lugar, e eu creio, Senhor. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu entrego essa oração. Amém e amém. Uma salva de palmas, Senhor.